Santo Deus de Israel, glorioso Rei dos Reis, amado Deus e amado Pai, prostro-me aos teus pés, reconhecendo a tua majestade, reconhecendo a tua soberania, o teu senhorio, reconhecendo que o Senhor é Deus, Pai. Queremos nos tornar os homens felizes que o Senhor declara na tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a sermos os homens e mulheres que produzem alegria em seu coração, que possamos, Pai, prestar culto somente a Ti, e não nos deixar levar, meu Pai, pelos conselhos dos maus, não seguir o exemplo daqueles que não querem saber do Senhor. Pai, não permita que nós venhamos estar no meio daqueles que zombam de tudo que é sagrado. Ajuda-nos a ter prazer em estar na sua lei, prazer em meditar nela dia e noite, prazer em servir o Senhor, para que possamos, como árvores que crescem na beira de um rio, dar frutos no tempo certo, Senhor, para que jamais as nossas folhas venham murchar, Pai, porque são assim aqueles que nasceram, Pai, na beira do riacho chamado Jesus. Assim certamente tudo dá certo, Pai, porque é a tua promessa. Leva-nos além, Pai, do conhecimento da terra, que possamos de fato e de verdade expressar nesta terra a tua natureza divina, em o nome de Jesus. Vamos pedir todos juntos que Ele venha derramar o Espírito dEle sobre nós, que possamos ser cheios dEle, cheios do amor, da paz, da alegria, da certeza da vitória, cheios da força para podermos contemplar a palavra dEle nesta noite, cheios da força para poder receber a verdade que somente Ele tem, que somente Ele é. Então, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, derrama sobre nós o teu Espírito, Pai, nos fazer homens e mulheres segundo o teu coração. Obrigado, Jesus. Com as mãos erguidas, vamos declarar: Santo Deus de Israel, necessitamos de mais orientação do teu poder, da tua força, da tua coragem, do teu amor, para nesta terra rendermos graças e louvor, como o Senhor verdadeiramente merece. Amém. Graças a ti, Pai. Palmas para Jesus. Obrigado, Senhor. Povo de Deus, boa noite a todos. Vamos sentar, fique à vontade, em nome de Jesus. O Senhor tem muito para falar aos nossos corações mais uma vez, nos alertando, nos encorajando, nos fortalecendo, nos erguendo, colocando-nos de pé, fazendo-nos sabedores de quem Ele é, do que Ele pode fazer por nós. Muitos homens e mulheres têm sofrido aqui na terra, mesmo sendo homens e mulheres que estão na igreja, buscando, mas por falta de conhecimento do Deus de amor que Ele é, do poder que esse Deus tem, muitas pessoas têm sofrido, justamente por falta do conhecimento. Mais uma vez, o Senhor dispensa do alto dos céus, por amor, por misericórdia, a palavra amiga, a palavra que vem nos consolar, vem nos direcionar,
vem nos fortalecer para podermos romper nesta terra, assim como Ele deseja. Deus, esse santo Deus de Israel, não quer nenhum sofrimento nas nossas famílias, nenhum sofrimento na nossa vida financeira, na nossa saúde, no nosso corpo. Deus Pai Todo-Poderoso, esse glorioso Rei, Ele quer o melhor para nós, mas nós precisamos conhecê-lo melhor, alcançar um pouco mais do conhecimento desse Deus, para podermos tomar posse do que Ele deseja para nós. Amém, povo de Deus? Vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 20, lá no início, no Velho Testamento. Êxodo capítulo 20, vamos acompanhar, versículo 1 a 6. Deus falou e foi isto que Ele disse: meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos, porém sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. É um texto que muitas pessoas esquecem. Deus Pai Todo-Poderoso deixa muito claro que Ele é o Deus, que somente a Ele nós devemos adorar, somente a Ele nós devemos prestar culto, pois se não for assim, Ele deixa bem claro: eu castigo aqueles que me odeiam até os seus bisnetos e trinetos. Então você vê quantas pessoas existem nessa terra sofrendo. Avô sofreu, bisavô sofreu, pai sofreu, ou está sofrendo, filhos estão sofrendo, e assim de geração em geração. Muitas pessoas perguntam: mas por que tanto sofrimento na terra? Da onde vem isso? Por falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta de conhecimento desse Deus. As pessoas estão sofrendo porque não estão rendendo a verdadeira adoração a esse Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quando nós prestamos culto a outros deuses, nós buscamos para dentro de nossas casas, dentro de nossas famílias, muito sofrimento, muita dor, castigo nós buscamos para nós. Então esse Deus alertou o povo dele e nos alerta hoje, dizendo: olha, eu tirei vocês do Egito, isto é, eu tirei vocês dos vícios, eu tirei vocês do sofrimento, da angústia. Agora não adorem outros deuses além de mim, ele diz. Mas para adorar esse Deus, o povo precisa conhecê-lo. E Jesus veio para nos ensinar quem é esse Deus, o que esse Deus pode fazer. O Senhor deixou muito claro: eu castigo aqueles que me odeiam até os seus bisnetos e trinetos. Mas ele diz também que porém sou bondoso com aqueles que me amam. Quem são as pessoas que amam a Deus? A Bíblia diz que são aqueles que obedecem aos seus mandamentos. Amar a Deus é obedecer os mandamentos de Deus, e este é um dos grandes mandamentos do Pai. Adorarás somente a mim, ele diz, somente a Ele. Esse Deus deixou tudo escrito para nós. Se nós estamos atraindo maldições para nossas casas, para nossas famílias, é porque nós esquecemos das palavras que Ele disse. Quando buscamos outras fontes de conhecimento, a não ser a palavra de Deus. Quando nos curvamos às situações aqui na terra, abrindo mão da palavra de Deus, para cumprir aquilo que os homens querem.
satisfazer a vontade de homens e pessoas da natureza humana, esquecendo-se de Deus. Então, repetindo mais uma vez, quantas pessoas estão em seus lares, dizendo: a minha vida é só sofrimento, eu nunca tive paz, eu nunca tive alegria, o meu casamento, minha vida financeira, tudo está desmoronando, tudo caiu, eu sou um sofredor, essas coisas boas são só para os outros, não para mim. Pense bem, você está realmente adorando esse Deus em primeiro lugar? Nós temos que meditar nisso todos os dias. Nós não somos os melhores, Ele é o melhor, e Ele nos ensina a ser melhores. Amém, povo de Deus? Então, o Senhor abre os nossos olhos. Ele diz que abençoaria os nossos descendentes, e Ele declara bem que por milhares de gerações. Se você é pai, se você é mãe, adora esse Deus em primeiro lugar, e os seus filhos também adorarem esse Deus, e os seus netos também adorarem, os seus bisnetos, de geração em geração, é só vitória, é só alegria, é só paz. Mas para que os nossos filhos, os nossos netos venham a adorar esse Deus, nós que somos adultos, nós que somos pais, temos que passar esta mensagem gloriosa para eles, mostrar para os nossos filhos que isso vale a pena, para que eles não venham receber o castigo que está escrito na Bíblia. Essa é uma responsabilidade nossa, de nós adultos, assumir isso e dizer: não, é verdade, eu preciso pôr esse Deus em primeiro lugar. Se você assim fizer, você só terá vida verdadeira, vida abençoada, vida abundante, vida completa. Mas quantos estão colocando outros deuses diante desse Deus? E assim, eu não quero culpar as pessoas, e não culpo as pessoas. As pessoas precisam conhecer a palavra de Deus. Por isso nós vamos abrir a Bíblia em Daniel capítulo 3. Olhem para mim, povo de Deus. Da mesma forma como esses 3 homens que serão apresentados aqui foram perseguidos, de uma certa forma até obrigados a prestar culto a uma estátua, todos nós somos obrigados todos os dias, todos nós somos perseguidos todos os dias. Felizes aqueles que são perseguidos por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Lembre-se sempre desse versículo. Se você é perseguido porque você serve a esse Deus, certamente o reino já está garantido. Amém, povo de Deus? Assim também, 3 homens, servos do Deus vivo, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, passaram por essa experiência que nós também passamos todos os dias. Mas esta palavra vem para mostrar para você que esse Deus é contigo, que esse Deus não falha, que esse Deus não abandona aqueles que o põem em primeiro lugar. Naquela província, naquele reinado, o rei Nabucodonosor, no versículo 1, o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2,70 metros de largura, e ordenou que pusessem na planície de Durá, na província da Babilônia. Depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem até a cerimônia de inauguração da estátua. Todos eles vieram e ficaram de pé, de frente da estátua, para a cerimônia da inauguração. Aí, o encarregado de anunciar o começo da cerimônia, disse em voz alta: povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro.
Foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem: quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer esta ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, não adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava, e ele lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e a adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. São palavras muito fortes que tem nesse texto, onde que o rei diz: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus? Isto quer dizer que era um Deus que ele tinha, o Deus desse rei, e ele era o rei, e esses 3 homens eram empregados. Simplesmente eles não se curvaram. Não, nós não vamos, porque se esse Deus, esse nosso Deus quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. Agora, isso é confiança, povo de Deus. Mas é confiança em quê? Presta atenção. Muitas pessoas falam que confiam em Deus, mas na hora H se curvam, se dobram. É muito fácil falar, mas na hora da dificuldade, na hora que apresenta dificuldade, as pessoas se curvam. Na hora que apresenta uma facilidade, as pessoas esquecem do Deus, do santo Deus de Israel, e se curvam àquela facilidade e vão para o pecado. Então, esses Sadraque, Mesaque e Abednego não prestaram culto ao Deus desse rei, porque eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam a promessa de Deus, eles sabiam que esse Deus não iria abandoná-los, porque está escrito, foi declarado, foi falado, foi pronunciado. Amém, povo de Deus? Então, por falta de conhecimento, as pessoas estão se curvando. Há pessoas que literalmente, de fato e de verdade, se dobram até uma verdadeira estátua de gesso, de pau, de bronze. Mas não é só isso. Há pessoas que estão se curvando para uma vida financeira melhor. Não, eu sei que eu vou ganhar mais, eu sei que lá é tudo errado, mas eu preciso ganhar mais. Eu sei que isso não é de acordo com a vontade de Deus, mas eu vou ganhar mais. Deus me entende. Não vai nessa conversa de Deus me entende, não. Deus é juiz, Deus é justiça. Não entra por esse caminho, não. Fica com o Senhor. Não abandone a palavra de Deus. Nós vemos que aqui esses 3 homens disseram bem claro: pois se o nosso Deus, a quem adoramos, o que é adorar a Deus? É entregar a sua vida como sacrifício vivo, perfeito e agradável a Ele. O que é entregar a sua vida como sacrifício vivo?
é dizer assim: Pai, que seja feita a tua vontade. Do jeito que o Senhor determinar, assim eu farei, pois a minha vida está em tuas mãos. É assim, povo de Deus. Esses homens não estavam preocupados com o que ia acontecer na fornalha. Esses homens não estavam com medo do que ia acontecer na fornalha. Esses homens estavam vendo a glória de Deus na vida deles, a promessa de Deus, de que Deus iria visitar seus netos, seus bisnetos, seus trinetos, e assim de geração em geração, milhares de gerações da família deles abençoados, só porque eles não se curvaram àquela estátua. Porque se esses homens se curvassem ali, naquele momento eles estariam destruindo uma geração inteira. Que exemplo eles iriam passar para os filhos, para os netos, para os bisnetos? Por falta de conhecimento das Escrituras Sagradas, muitas pessoas estão, ou melhor, a grande maioria está se prostrando aos deuses da terra, inventados pelos homens. Mas você que é cristão, receba a palavra com um coração alegre, porque do jeito que estes homens aqui falaram e declararam, assim nós temos que ser nesta terra. Não, esse Deus não nos abandona, esse Deus é conosco. E ainda mais forte, ele disse assim: e mesmo que o nosso Deus não nos salve, ele deixou bem claro, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus. Isto quer dizer, em qualquer situação, esse Deus é o meu Deus. Essa é a diferença. Se eu vou casar ou não, esse Deus é meu Deus. Se eu vou ter uma vida financeira abençoada, rica nesta terra, com a conta bancária estufada ou não, esse Deus é meu Deus. Em qualquer situação, esse Deus é o nosso Deus, disseram esses três homens. E é assim que nós temos que agir, é desta maneira, colocando esse Deus em primeiro lugar, não fazendo de outros deuses o nosso Deus. Amém, povo de Deus. Abram Lucas capítulo 4, versículo 1 a 8, por favor, acompanhem. Olha como é gloriosa a palavra de Deus. Nós temos que observar o que esses homens fizeram. Jesus disse: olha, as obras que eu fiz, se vocês crerem em mim, vocês ainda farão maiores do que estas. Creiam nisso. Há muitos homens e mulheres que estão se prostrando. Veja bem como Jesus agiu. Capítulo 4 de Lucas, versículo 1 a 8. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Nós olhamos aqui para a palavra, e se olharmos para a letra, nós vamos logo pensar no pão que vem da padaria, ou o pão que a mamãe fez, ou que a esposa fez. Logicamente que nós podemos observar assim, mas muitas vezes nos bate uma fome aqui na terra, fome de ter algumas coisas, de desejar algumas coisas. Eu quero que seja assim, eu quero que seja desse jeito. Se eu não tiver isso, a minha vida não é boa. Mas sabendo nós que estas coisas normalmente não são de acordo com a vontade de Deus, Satanás vem e fala: come essas coisas, usa essas coisas, faz isso matar a sua fome. Por exemplo, os desejos da carne, as tentações, os desejos dos vícios, o desejo de fazer uma fofoca. Pode ser em qualquer situação. Nem só disso viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. E lembre-se dessas palavras, porque quando você declara isso, você está enxotando para longe o Satanás, os seus demônios. Você está expulsando da sua casa o mal.
Lembre-se das palavras, quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali diante daquele rei, diante de toda aquela sociedade, diante daquela estátua, e onde que eles tinham prestar culto, eles lembraram da promessa de Deus. Por falta de conhecimento da palavra de Deus, as pessoas estão se dobrando. Não, nós somos de Deus, nós somos cristãos, nós prestamos culto ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Diga, em nome de Jesus, o meu Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, hoje e amanhã e para todo sempre. Declare isso, meu irmão, esse é o seu Deus. Fica com Ele, que você vai ver a vitória. Nesse momento, muitas pessoas, porque têm fome de alguma coisa, esquecem das palavras de Jesus, esquecem das promessas de Jesus, esquecem do sangue que correu na cruz, que garante as promessas para nós. As promessas estão garantidas, mas normalmente nós passamos umas peneiras, somos tentados, somos provocados, e é nesse momento é que nós justificamos a bênção na nossa vida. Nesse momento, quando você rejeita o pecado e fica com o Senhor, nesse momento o Santo Deus diz: agora eu posso entregar a bênção do meu servo, porque ele me honrou e me pôs em primeiro lugar. Muitas pessoas têm perdido as bênçãos, vêm à igreja, participam dos cultos, são honestos, são sinceros, estão prontos, mas na hora H de tomar posse da bênção, vem a tentação e elas esquecem da promessa de Deus, esquecem da palavra de Deus e perdem a bênção. Nós somos campeões de perder bênçãos, por falta de conhecimento de Deus, por falta de lembrar do que o Senhor fez por nós. Assim também no versículo 5, aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo, e disse: eu lhe darei todo este poder, toda esta riqueza, pois tudo isto me foi dado, e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Olha o que Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam. De onde ele extraiu a palavra? Esta é a diferença. As escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. De onde Jesus tirou isso? Da palavra. Se ele não conhecesse a palavra, ele não ia declarar, ele não ia repreender, ele não ia mandar o mal embora. Assim também, povo de Deus, quando vem uma doença dentro da sua casa, na sua família, assim quando vem um demônio que quer separação de casais, assim quando vem uma praga que vem derrubar a sua empresa, o seu salário, o seu emprego, quer destruir tudo, se você conhece as escrituras sagradas, você declara e enxota e manda embora o mal. Mas por falta de conhecimento, ao invés de nós repreendermos o mal, a maioria das pessoas tem se curvado. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ficar atentos, que é com a palavra de Deus que nós vamos vencer o diabo. Jesus venceu o diabo com a palavra, com a escritura sagrada. Não tem mais mistério, você já sabe agora. O que você precisa é ter isso dentro de você. Mas não adianta decorar a Bíblia, porque isso não funciona. É necessário você reter a palavra dentro de você, e no momento exato que você necessitar, ela vai sair dos seus lábios, e não vai ser mais você que vai falar, vai ser o Espírito Santo. Por quê? Porque no versículo 1 está escrito: Jesus cheio do Espírito Santo. Esta é a diferença. Cheio do Espírito de Deus. Meu irmão, você quer que a palavra venha surtir efeito na sua vida? Ser cheio do Espírito Santo, ser cheio desse Deus. Então sim, para você ser cheio do Espírito de Deus, é necessário você permitir Deus trabalhar na sua vida.
Deus dirigir você. É necessário você ouvir a palavra, ler a Bíblia e ver o que Ele te pede, para que Ele possa vir e morar junto com você dentro desse corpo. Amém, povo de Deus? Então Jesus, cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo, repreendeu o diabo. Se nós temos desejos, se nós queremos ser vencedores nessa terra, se nós temos desejo de repreender o mal, com a nossa força, não adianta nem começar. Mas eu já fiz muitos cursos bíblicos, eu já tenho até diplomas de teologia, eu já estudei em muitos lugares. Meu irmão, isso tudo é bom, mas sem a presença do Espírito Santo dentro de você, não faz efeito. Você precisa do Espírito de Deus dentro de você. Então nós precisamos buscar esse Espírito. Para estarmos cheios desse Espírito, nós vamos para Marcos, voltando algumas páginas, povo de Deus, 12, versículo 28 a 30. Um mestre da lei que estava ali, ouviu a discussão, viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e por isso perguntou: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: é este: escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. Vejam bem, povo de Deus, quando ele diz com todo o coração, meu irmão, não é para você dividir o seu coração em duas partes, é todo, é tudo dele. Quando ele diz toda a mente, presta atenção o que é toda a mente, é para você estar ligado nele somente, e não dividir os seus pensamentos com coisas que não são de Deus. Ocupe-se com as coisas de Deus. Homem de Deus, eu não tenho força para isso. Joelho no chão, clame ao Senhor. Este é um pedido inteligente. Santo Deus de Israel, me ajuda. Toma posse do meu eu, toma a minha mente, ocupa o meu ser, para que a minha mente não venha a ser usado por outros pensamentos que não são teus. Faça isso. Isso é um pedido glorioso, porque se você está ligado com Deus, com todo o coração, com toda a mente, com todas as suas forças, meu irmão, o que você falar tem autoridade. Então você pode chegar diante do rei, diante daqueles que estão colocando estátuas diante de você, e eu não digo estátuas só de gesso, de bronze, qualquer tipo de estátua, o dinheiro pode ser uma estátua. Tem pessoas que se curvaram ao dinheiro. A minha vida é dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu não sou ninguém. Ele está curvado. A minha vida é trabalhar. Se eu não trabalhar, eu preciso trabalhar, só trabalhar. Você está curvado. Porque Deus também deixou o momento de lazer. Tem um momento de você ir à igreja, tem um momento de você se dedicar à sua esposa, ao seu esposo, aos seus filhos, aos seus pais. Então, povo de Deus, há muitos tipos de estátuas. Medo, angústia, tudo isso vem quando você se curva a esses deuses. Depressão profunda, ódio, raiva, mágoa. Quando nós nos curvamos a esses deuses, esse mal vem todo para a nossa casa. Doenças que os médicos não conseguem achar a cura. Os médicos dizem: não tem remédio para isso, não sabemos o que fazer. Meu irmão, é espiritual. É espiritual. A quem está prestando culto? A qual Deus? Você é de Deus. Amém? Você é de Deus. Então volte para Daniel capítulo 3, povo de Deus. Agora no versículo 19. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens, e vermelho de raiva mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. É assim, quando você está no seu trabalho, quando você está na sua casa, quando você encontra com os amigos que você sempre caminhou junto, e agora você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e de repente você começa a dizer assim: eu não faço mais essas coisas, agora eu sirvo o Evangelho,
Eu sou do Senhor Jesus Cristo. A minha vida mudou. Eu sou uma outra pessoa. Normalmente, o fogo é aumentado 7 vezes mais sobre nós. A ira, a raiva, o ódio sobre nós vem, mas vem para queimar mesmo. Mas não tema. O Senhor é com você, desde que você tenha Ele como primeiro em sua vida. Desde que você tenha Ele em primeiro em sua vida. Povo de Deus. Depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha. Meu amigo, não tenha medo. Pode vir quem for. Pode vir alguém mais forte do que você na vida financeira, ou até no braço, ou em inteligência, ou em sabedoria dos estudos da terra. Sabe falar mais, estudou mais, pode ser quem for. Pode mandar os melhores da terra. Não se preocupe. Deus está acima de todos. Deus está acima de todos. Povo de Deus, Jesus disse assim, que o menor, preste atenção, o menor no reino de Deus é maior do que o maior homem desta terra. Não se intimide, deixa jogar na fornalha, a vitória é sua. Mas muitas pessoas têm se curvado. Vejam bem, bate a doença na casa da pessoa, ou tristeza, medo. Ao invés de buscar o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, nas igrejas que professam uma fé nesse Deus, muitos vão buscar nas feitiçarias, nos tais benzimentos. Muitos vão buscar resposta nisso. Olha bem, cada galho daquele que é passado no corpo de uma pessoa, com os tais benzimentos, é uma corrente que o espírito do inferno está amarrando. E depois as pessoas estão nessa terra tudo amarrado, vida financeira amarrada, vida amorosa amarrada, vida familiar amarrada, saúde amarrada, inteligência amarrada, tudo amarrado, não sabem o que fazer. Mas eu digo o que você pode fazer: busque o Senhor Jesus Cristo e Ele desamarra tudo. O Senhor Jesus Cristo quebra todas as correntes que o diabo colocou em você. Ele está aguardando você que está em casa, recebendo esse DVD. Ele desamarra você, sua família, sua vida financeira, o amor, o seu casamento, desamarra tudo. Ele quebra essas pesadas correntes. Ele faz isso. Povo de Deus, esse é o Deus vivo. Nós não servimos um Deus morto, nós servimos um Deus de poder. Então, povo de Deus, a ordem, versículo 22, do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Presta atenção, aqui está a fornalha, a boca da fornalha. Os soldados que foram jogar os 3 homens de Deus morreram queimados na porta. Tão quente que estava. Por que eles morreram queimados? Nós vamos saber. Presta atenção. Versículo 23. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abednego caíram na fornalha. De repente Nabucodonosor se levantou e perguntou muito espantado aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. Como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. E eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada, e o 4º homem parece um anjo. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os 3 saíram da fornalha, e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nem um cabelo da sua cabeça, e as suas roupas não estavam queimadas, e eles não estavam com cheiro de fumaça. Povo de Deus, isso tudo é muito forte. Aqui diz que jogaram 3 homens,
Mas o rei viu quatro homens. Esse quarto homem, ele quer entrar dentro de você. Esse é o anjo do Senhor. Esse é o Espírito de Deus. Com ele nós vencemos qualquer fornalha. Com ele nós vencemos qualquer dificuldade. Com ele nós somos mais do que vencedores. Lembrem disso. Ponham ele em primeiro lugar. O que é que esses três homens têm de especial? A fé. A fé no Senhor Jesus. Esses homens não foram queimados nem um fio de cabelo. Eles venceram essa dificuldade, assim como Jesus venceu no deserto. Veja bem o que está escrito no versículo 21. Os três jovens completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas foram amarrados e jogados na fornalha. Eles estavam revestidos com mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas. Eles tinham um revestimento espiritual. Quando nós olhamos aqui para a escritura e nós imaginarmos, então olhando a letra, nós vamos entender que é uma capa de tecido, mas a palavra é espírito. Normalmente não é o corpo que eles queimam hoje, nos dias de hoje, porque eu não tenho visto em nenhuma dessas esquinas uma fornalha acesa. Você tem visto? Quem é queimado? É você que está dentro desse corpo, dentro do seu espírito. Você é queimado. Queimam você. Queima os seus sonhos. Queima o seu casamento. Taca fogo na sua família. Taca fogo na sua vida. Taca fogo em você. Eles queimam você. E nada dá certo. Você tenta de um lado ou tenta do outro e continua tentando e nada dá certo. E todas as vezes que você quer vencer, você é queimado. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas esqueceram de cumprir o primeiro mandamento: adorar somente a Deus. Se esses homens estivessem em pecado, se esses homens não estivessem na palavra de Deus, eles seriam queimados como aqueles soldados. Antes de entrar na fornalha já estariam queimados. O fogo queimou, mas não a eles, porque eles estavam debaixo da poderosa mão de Deus, guardados. Nós precisamos buscar isso para nós, esse revestimento de poder. Então, por favor, vamos para Efésios capítulo 6 e vamos procurar o que esses homens estavam vestindo. Versículo 10 a 17. Você quer se revestir com a armadura de um cristão? Pois é isso que eles tinham, as armaduras de Cristo. Versículo 10 a 17. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Quem é o Senhor? Jesus. Jesus é a palavra. Aqueles três homens estavam ligados na palavra. Esta é a vitória. Se você está ligado na palavra, meu amigo, você não é derrotado. Não é. A senhora acredita nisso? O senhor acredita nisso? Ligue-se com Deus. Ligue-se com a palavra de Deus. E você vai ver a glória de Deus reinando na sua casa. Podem acender fornalhas 70 vezes 7 vezes, e você não será queimado, nem você, nem seus filhos. E se você ficar firme, de geração em geração, você será abençoado, porque é a promessa do Pai. Lembre-se que quando você se curva, você está perdendo a bênção que está prometida, ou você não crê na Bíblia. Diz mais: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra a armadilha do diabo. Presta atenção, aquela estátua era uma armadilha do diabo para quebrar a fidelidade que aqueles três homens tinham com Deus. Meu amigo, minha amiga, para levar um homem de Deus para o inferno, o diabo faz uma festa numa cidade dessa,
e coloca os melhores cantores e as melhores atrações para convidar aquele para levar ele para o inferno. Nesse dia o rei fez uma grande festa, chamou os prefeitos, os governadores, os homens do poder, as famílias que representavam muito lá, toda a sociedade, para tirar a salvação destes 3 homens. Presta atenção, não se curve, não entregue a sua vida. Lembre-se das palavras do Senhor Santo Deus de Israel. Nós somos de Deus, nós não somos do diabo. Você não é do diabo, você é de Deus. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Presta atenção, Satanás arma armadilhas de todos os lados, ele te provoca, ele te faz passar as bandejas na sua frente. Às vezes, ele faz o seguinte: hoje você não vai no culto não, porque você está tão cansado, você trabalhou tanto hoje, não vai hoje não. Aí você se prostrou, sendo que é Ele que descansa você. É aí que nós temos que ir, é aí que nós vamos buscar a Deus. Hoje eu estou com dor de cabeça, não posso ir à igreja. É aí que nós temos que ir. O altar, povo de Deus, não é só para pastor pregar não. O altar de Deus é onde nós entregamos as nossas pesadas cargas ao Senhor Jesus, e Ele toma sobre si e nos alivia completamente. Versículo 13: por isso peguem agora a armadura que Deus lhes dá, assim quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutarem até a fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Nós precisamos das armaduras. O que são as armaduras? Presta atenção. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz, e levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Eles tinham esse revestimento, eles estavam revestidos, eles estavam, por isso, quando um homem de Deus, quando uma pessoa aqui na terra, ele está de bem com Deus, quando ele está resolvido com Deus. E quando é que ele está de bem resolvido? Quando ele entregou a sua vida a Deus e diz: olha, Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Nesse momento, meu irmão, pode vir o que vier, não é mais você que vai defender, não é mais você que vai lutar contra o diabo, é o santo Deus de Israel que entrará na batalha para defender você e sua casa. Você é de Deus, não deixa o diabo oprimir você não, não deixa o diabo esmagar você não. Esses 3 homens ficaram firmes. Alguns dizem assim: você só vai na igreja, só fica na igreja, o que é isso? Agora você é crente? Não, meu irmão, se servir a esse Deus em primeiro lugar é ser crente, então eu quero ser o maior crente dessa terra. O que eu faço é buscar esse Deus, porque as escrituras falam que quem crer nele verá a revelação do poder glorioso dele, ressuscitando, curando e libertando o povo de Deus. Não se vendam, não troque o seu dia que você dedicou a Deus com outras coisas, não troque a sua vida, não se prostre. Então o povo de Deus, ali ele tinha visto uma quarta pessoa, essa quarta pessoa era um anjo. O que são os anjos? Um pouco adiante, por favor, em Hebreus capítulo 1, define claramente como são os anjos e o que são os anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Então o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação.
Olha, todas as vezes que você estiver numa situação difícil, pode ser em qualquer área, vou repetir: financeira, casamento, saúde, problemas, em qualquer área. Se você está com Deus, meu irmão, sempre vai vir um anjo enviado por Deus para te salvar. Creia nisso. Aqueles 3 homens disseram assim: mesmo que o nosso Deus não quiser nos salvar, nós não vamos prestar culto ao seu Deus, ó rei. Sabe por que eles falaram isso? Porque eles sabiam que Deus não falha. Deus não falha. Deus jamais abandona os seus. Sempre você vai sair vencedor. Mulher, você que está buscando pela sua família, pelo seu esposo, você que está entregando a sua vida, esposa, vai até o fim, porque a vitória é sua. Não temas, homem, você que está buscando pela sua casa, não desanima, fica firme, você vai ter a vitória. Fica no Senhor, porque a vitória é certa. Pode aumentar 7 vezes a fornalha, esse Deus não falha. Todos vão ter que se curvar a esse Deus. Todos na sua casa, mulher, todos na sua casa, homem de Deus, você filho que está buscando pela sua família, pode ter certeza que toda língua vai confessar, e todo joelho vai se dobrar, e vai dizer assim: o Deus que você serve é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É um Deus que verdadeiramente cumpre as suas promessas. Vão ter que se dobrar, porque você é servo do Deus vivo. Fica firme, em o nome de Jesus. Então, povo de Deus, o que acontece com os firmes? Então vamos para 1 João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda, e o maligno não pode tocar neles. Meu amigo, se você se uniu com Jesus, e na medida que você vai se unindo com a palavra, o pecado já não reina na sua vida. Ele pode vir tentar, mas uma coisa é ser tentado, outra coisa é cair em tentação. Jesus foi tentado, mas não caiu. E se nele estamos, com a força dele nós também repreendemos o mal. Se nele estamos ligados, diz bem claro: sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda. O Filho de Deus é Jesus. Jesus é a palavra. Quando vem a tentação, quando vem a estátua, quando vem a oferta, a oferenda, quando vem a bandeja para derrubar você, colocar você prostrado, o Filho te guarda. Isto é, a palavra te guarda. Quando? Quando você é lembrado. O Espírito Santo toca em você e diz assim: olha, lembra da palavra? Não se curva não. Você é mais do que vencedor. Fica comigo. Não perca essa bênção. O diabo quer te derrubar, ele quer tirar a bênção que já é sua. Não se afasta da palavra. E aí, por causa da palavra, você fica firme, e o diabo não pode tocar em você. Não vou trocar, vou ficar com o Senhor Jesus. E o que acontece com as pessoas que ficam com Jesus até o fim? Apocalipse capítulo 7. Povo de Deus, olhem para mim. Observem bem, o que você vai ouvir agora é muito forte. Que você tome posse dessa palavra. Deixe a palavra entrar no seu coração. A proposta do Senhor Jesus Cristo é que você seja vencedor, e não um homem que está na igreja derrotado. A proposta do Senhor Jesus de chegar aqui nessa terra há 2013 anos, e ainda hoje, e sempre até o fim dos tempos, é de nos levar numa condição de mais do que vencedores. Povo de Deus, nós precisamos estar juntos do grupo de vencedores. Jesus Cristo disse que é um pequeno povo, mas que Deus Pai tem prazer em dar o reino. Pessoas que realmente são todos os dias jogados na fornalha, mas que são mais do que vencedores. Em o nome de Jesus, tome posse da palavra, para que você seja mais um desses. Que você agora sinta desejo de estar no meio daqueles que são vencedores.
Versículo 9 do capítulo 7 de Apocalipse. Depois disso, olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de roupas brancas, e tinham folhas de palmeiras nas mãos. E gritavam bem alto: do nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro, vem a nossa salvação. Olha o que eles declararam. Eles declararam isso: do nosso Deus e do Cordeiro é que vem a nossa salvação. Não bate em outras portas a não ser a porta chamada Jesus Cristo. Não procure auxílio de seres humanos, procure em Cristo. Veja bem, povo de Deus, no versículo 13, um dos líderes me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco? De onde foi que vieram? O outro respondeu: eu não sei, o senhor sabe? Respondi. Então ele me disse: estes são os que atravessaram sãos e salvos a grande perseguição. Existe uma perseguição que está descrita na Bíblia, que o próprio Senhor Jesus disse que nós iríamos passar. Nós somos perseguidos principalmente pela vontade do nosso corpo, vontades da natureza humana, vontade de fazer a nossa vontade. Nós queremos muito o que nós queremos, mas nós temos que abrir mão. Passar essa perseguição está no meio desse grupo. Olha só, são as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro e elas ficaram brancas. Povo de Deus, todos nós pecamos, todos nós erramos, mas nós precisamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Como que se lava, homem de Deus? Como é que se lava? Como é que eu vou lavar a minha vida no sangue do Cordeiro? Meu amigo, crer que Ele deu a vida dele por você, crer que existe um reino eterno de Deus, preparado para você, conquistado para você, crer que tem um reino glorioso para a sua família, crer que Ele vai abençoar até 1000 gerações, milhares de gerações, crer que quando Ele deu sangue, Ele deu por amor. E como eu lavo, homem de Deus? Quando você diz: olha, Ele fez, eu vou fazer também. Com a força de Cristo, eu vou para o sacrifício agora e vou dar a minha vida a Deus. Vou pôr Deus em primeiro lugar, pela vida dos meus filhos, pela vida dos meus pais, pela vida da minha esposa, pela vida do meu marido, pela vida de todas as pessoas nessa terra. Eu vou dar a minha vida. Nesse momento você está sendo lavado. Entregue-se ao Senhor, já não mais por causa de você, por causa dos outros. Porque quando Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram, naquele momento, povo de Deus, aquela cidade inteira, aquele reinado, começou a conhecer quem é esse Deus. A sua família quer conhecer quem é esse Deus. Por meio de você, Deus pode os fazer conhecedor dele. Deixa Deus te usar como instrumento. Esses 3 homens, eles permitiram ser usados por Deus. Mesmo que o nosso Deus não nos salve, não prestaremos culto ao seu Deus, ó rei Nabucodonosor. Eu vou ficar firme. Olha só, povo de Deus, versículo 15, é por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite, no seu templo. Onde está o templo do Deus vivo? Quem é o templo do Deus vivo? É você. Se você lavar as roupas no sangue do Cordeiro, você, povo de Deus, vai ficar de pé diante desse Deus, dia e noite, e ninguém toca em você. Pode aumentar a fornalha, pode falar mal de você, pode falar mal da sua fé, mas ninguém vai poder tocar em você, porque se tocar em você, vai tocar no próprio Deus. Vale a pena, porque por meio de você, muitas pessoas vão conhecer quem é esse Deus de poder. Povo de Deus,
É por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono as protegerá com a sua presença. O que é que tinha dentro da fornalha a mais? O quarto homem era a presença de Deus. A presença de Deus estava na fornalha, guardando eles. Nenhum fio de cabelo foi queimado, não tinha cheiro de fumaça, estavam limpos. O Senhor guardou eles. Meu irmão, minha irmã, põe esse Deus em primeiro lugar. Somente Ele, não sirva outros deuses, porque esse é o Deus que salva, esse é o Deus que protege, esse é o Deus que liberta, esse é o Deus que ressuscita, esse é o Deus que restitui na sua vida. Acredita, veja bem, e aquele que está sentado no trono as protegerá com a sua presença. Elas nunca mais terão fome nem sede, meu amigo, porque tudo que você necessitar, tudo que for bom para você, você não vai desejar coisas da terra mais, você só vai desejar as coisas que agradam a Deus. E então você não vai ter mais fome nem sede, sabe por quê? Porque Ele saciará todas as suas necessidades, Ele te completará. Por isso que Jesus disse: põe em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Creia nesse Senhor. Elas nunca mais terão fome nem sede, nem o sol, nem qualquer outro calor forte as castigará. Nem qualquer outro calor forte. Fogo queima 7 vezes mais. Não castigou eles. Não castigou. Você já pode começar a tomar posse disso hoje. Pois o Cordeiro, versículo 17, pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida. E Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Alguém pode perguntar assim: homem de Deus, mas eu estou tanto tempo na igreja, eu continuo chorando amargamente. É porque ainda você verdadeiramente não pôs o Senhor em primeiro lugar, porque Ele não falha. Ele não falhou com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não falhou com Daniel, Ele não falhou com Davi, Ele não falhou, Ele não falha com você, Ele não falha. Por isso todos nós precisamos todos os dias procurar o que nos falta, o que nós precisamos, para estar cada dia mais reto com Deus, limpos com Deus. Faça sempre uma oração assim: Senhor, eu quero estar transparente aos teus olhos, Pai. E se ainda há alguma coisa em mim que está atrapalhando eu ser mais do que vencedor, me limpa, Senhor, me purifica. Olha só, se existisse na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego uma área da vida deles que estivessem fora da presença de Deus, aquela área ia queimar. O seu casamento está de acordo com a vontade de Deus? A sua família, o seu relacionamento íntimo com a sua esposa está de acordo com a vontade de Deus? A sua vida financeira está de acordo com a vontade de Deus? Se tem alguma área da sua vida que está queimando, é porque está fora da vontade de Deus. Pensa sobre isso. Você crê? Você crê que a Bíblia Sagrada, esse livro sagrado, foi redigido pelo Espírito de Deus? Assim, povo de Deus, na certeza de que o Senhor cumpre a palavra dEle, nós temos que tomar posse desse Deus, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz assim, para todos nós, que a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, esse pode dizer a Ele: ó Senhor, Tu és o meu defensor e o meu protetor, Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. E quando você declara desta maneira, quando você declara assim,
como Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles estavam na sombra protetora desse Deus Pai Todo-Poderoso. Quando declararam: nós só prestamos culto ao santo Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, eles puderam dizer: o Senhor é o nosso Deus. E qual é a resposta? Qual é a resposta que vem do alto dos céus? Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Essa é a resposta de Deus. E diz mais: Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como escudo, e você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Quando você se abriga como Sadraque, Mesaque e Abednego, você começa a receber essa resposta no seu coração: não, eu não aceito esse mal, eu não aceito, porque eu estou debaixo da poderosa mão do meu Deus, do santo Deus de Israel. Ele diz: olha, que quem está nessa situação não terá medo da peste que se espalha na escuridão, e nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. É esse Deus. Fica no esconderijo dele. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá. Por isso eles declararam: não vou me curvar a outro Deus. Eu tenho um Deus que nos guarda, e mesmo que Ele não queira nos salvar, não prestaremos culto ao seu Deus. E ele diz mais: você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor, por isso nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo onde quer que você for. Você crê nisso? Tem muitas pessoas que não estão vivendo esse Salmo 91, porque não tem feito Deus o seu Deus, esse Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E ele diz mais: eles vão segurá-lo com as mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam. Quem são aqueles que amam a Deus? Aqueles que obedecem os mandamentos, que cumprem os ensinamentos do santo Deus de Israel. E protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Você quer a proteção? Reconheça que esse é o Senhor. Então você será protegido. Você, sua família, sua casa. Você não terá medo da fome, nem da praga, nem da doença, nem da má notícia. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Aquele momento de Sadraque, Mesaque e Abednego era uma hora de aflição. Mas certamente aqueles três ali dentro: Senhor, e Ele estava ali. Porque quando você bate a porta se abre. Você tem vivido isso? Presta atenção. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Aqueles três homens foram respeitados. Eis aqui servos do Deus Altíssimo, respeitados. E diz mais: como recompensa eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou seu Salvador. Põe o Senhor em primeiro lugar, confia nele e o mais Ele fará. Amém e graças a Ti. Obrigado, Senhor. Curve a sua cabeça. Vamos entrar em oração a esse santo Deus de Israel, a esse glorioso Rei dos Reis. Ó santo Deus de Israel, entramos na Tua presença, agradecidos, meu Pai, pela palavra de ânimo, de coragem e de ensinamento, nos alertando, nos moldando de acordo com a Tua vontade, fazendo-nos lembrar
que para obtermos sucesso, meu Deus, aqui nesta terra, em todas as áreas, precisamos pô-lo em primeiro lugar, como o único Deus de nossas vidas. Precisamos render graças e louvor e adoração somente a Ti, Pai. Precisamos reconhecer todos os dias a necessidade que temos de tê-lo como nosso Deus. Precisamos ter a força do Senhor para ocupar a nossa mente na totalidade, Pai, com as coisas do Senhor. Precisamos, meu Pai, entregar o nosso coração e pedir que não seja mais feita a nossa vontade, mas sim a Tua. Mas para alcançarmos isso, ó Deus Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos que o Senhor venha nos livrar de todos os inimigos, como o Senhor livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Venha nos proteger daqueles que têm nos atacado, Pai. Salva-nos, Pai, dos homens maus, e livra-nos desses assassinos, meu Senhor, que têm acendido fornalhas e aumentado o fogo para jogar o Teu povo. Ó Senhor Deus, veja, Pai, o Teu povo todos os dias é enviado para o matador, porque eles estão esperando matar o Teu povo todos os dias, com as tentações, com as promessas da terra, com as superstições, ó Pai amado, com as crendices inventadas pelos seres humanos. Homens cruéis estão fazendo planos contra o Teu povo todos os dias. Pai, livra o Teu povo, meu Deus, da falta de conhecimento da Tua Escritura, pois com a Tua palavra, o Santo Deus, o Senhor Jesus, o Teu Filho, venceu nesta terra, nos mostrando que a palavra tem poder. Com a palavra Ele dissipou, ó Deus amado, trevas, libertando homens, salvando famílias inteiras, ressuscitando, meu Pai, do mundo dos mortos. Santo Deus de Israel, somente o Senhor pode fazer por este homem, por esta mulher. Esses que agora estão na fornalha, sendo queimados, Pai, nos seus casamentos, na saúde, na vida financeira, na comunhão familiar. Esses que os sonhos estão sendo, Pai, queimados. Envia o Teu anjo agora, Pai, que é esta palavra, para alcançar essas famílias, e que possam despertar, reconhecer os erros, e dizer: Senhor, perdoa. A partir de hoje, somente o Senhor é o nosso Deus. Ó Pai amado, se o Teu povo não receber a Tua mensagem, a Tua palavra, certamente vão se curvar, e vão se curvar para sempre às estátuas que são postas nessa terra para eles. Pai, ajuda o Teu povo, eu te peço em nome do Senhor Jesus, por amor do Teu santo nome, livra esta família, livra esse homem, Pai, esta pessoa, esse jovem, das forças do mal. Ó Pai amado, honra a fé desta mulher, honra a fé deste homem na sua casa, que esta família possa, ó Deus amado, ser o cumprimento da Tua palavra, que diz que é Tu e Tua casa. Oh Santo Deus de Israel, há muitas mulheres que estão com os joelhos dobrados, clamando aos céus. Há muitos homens, Pai amado, que abriram mão, Senhor meu Deus, das suas vontades para servir. Há muitos jovens nas igrejas, clamando. Ó Senhor, vai de encontro a cada um deles agora, que eles possam receber a força que estava naquele dia, ó Deus, com Sadraque, Mesaque e Abednego, e que possam reagir e dizer: não vamos nos curvar, não vamos prestar culto a esses deuses da terra, serviremos somente a Ti, Senhor. E assim o anjo ali estará para salvá-los e arrancá-los das garras do diabo. Pai, esses jovens que estão sendo tragados para as drogas, oh Pai, famílias inteiras, de geração em geração, sofrendo, Pai amado, perseguições diárias e alcançadas por elas, e assim sofrem, meu Deus. Ó Pai amado, eu te peço,
que esta mensagem possa alcançar milhares de pessoas e que nos seus lares possam chegar, Pai, como anjo do Senhor, libertando-os das forças do inferno, trazendo a verdade que liberta, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Ti, Pai. Muito obrigado, Jesus. Toda a honra e toda a glória somente a Ti. Obrigado.